espetacular o resultado, olha. Então, ó, ontem 3 e 4 horas da tarde a gente chapiscou aqui e agora são 9 horas da manhã, cara, que espetáculo de chapisco. Nós fizemos aquele processo lá como eu sempre ensino para vocês. Eu molho antes a parede, e molhei bastante aqui a nossa parede aqui e joguei e fiz o chapisco aqui com promotor de aderência, que é o chapisquinho. E a gente trabalhou aqui, olha, olha pra você ver como ficou. Meu amigo, um chapisco desse daqui é top de linha. Os engenheiros agradecem. E agora o próximo passo que a gente vai limpar aqui, ó. Vou varrer o chão. Por que eu vou varrer o chão? Porque eu vou reutilizar o que cair no chão. Se chapiscou, jogou, caiu no chão, você reutiliza. Então por isso que a gente tá varrendo. Varrendo, limpando. Então, se caso você estiver trabalhando num lugar que esteja terra, é lógico, pode ter, o que que tem? Você coloca uma tábua aqui para recuperar, reutilizar o material. Ó, aqui para me chapiscar, eu fiz uma bancadinha aqui. Ó, fiz uma bancadinha para deixar o meu caixote alto, para eu não precisar toda hora ficar abaixando aqui. Então, dica simples, ó. Coloca o seu caixote mais ou menos 80 centímetros aqui, 50 centímetros de altura, mas onde eu pego aqui, 80 centímetros, você não sofre. Beleza? E o próximo passo aqui, a gente vai molhar novamente. Se você tiver uma mangueira, joga a mangueira. Então, ó, joguei a água e o próximo passo aqui, ó, tá vendo? A gente molhou. Sempre falo para vocês, a água é a cola do pedreiro. Você precisa, é necessário você molhar o seu tijolo para onde a hora que você chapiscar, jogar o chapisco aqui, o tijolo não roubar a água do seu chapisco. Se o tijolo roubar a água do seu chapisco, vai ficar fraco o seu chapisco. Então por isso que a gente precisa chapiscar e molhar antes. Ó. Simples. Tô trabalhando aqui com areia grossa. Então, ó. Jeito simples pra gente conseguir chapiscar. Você vai ver você já deve ter visto alguns tutoriais aí mostrando que não chapisca, fura o tijolo, mas esse módulo eu tô mostrando para vocês como chapiscar e a gente vai chapiscar. O chapisco fica muito mais forte. Então o chapisco ele é necessário para o trabalho ficar legal. Esse chapisco aqui a gente está usando aditivo, para ele ter uma pega mais fácil. Ó, aqui eu estou usando areia grossa. Caso você não tiver areia grossa, pode usar areia média. Areia fina não, areia fina por reboco. Então, ó, um jeito tranquilo, sem pressa, para você conseguir desenvolver um trabalho bacana.
Ó, outra dica aqui agora, bem bacana aqui, ó. Quando você estiver trabalhando aqui, ó, o muro e a casa do vizinho, ó, coloca essa tábua aqui, ó, para proteger a hora que você estiver jogando. Tá vendo? Ó. Tão simples. Então você coloca a tábua aqui, ela passando. Quando você estiver trabalhando, sempre preocupar com o próximo, o seu vizinho. Se você está trabalhando, não pode incomodar o seu vizinho. Ó, terminei o primeiro balde que eu trouxe. Eu vou limpar o chão. Vou colocar no balde que eu trouxe e levar lá para a maceira. Vou misturar novamente e reutilizar esse daqui. Como a gente vai usar pouca massa, eu vou trabalhar com esse balde. Então eu vou fazer 3 medidas de areia e 1 medida de cimento. Com esse balde vou colocar um aditivo. Ó, 3 por 1 é 3 medidas de areia, 3 baldinhos de areia e 1 baldinho de cimento. Isso é a medida 3 por 1. Vou colocar o nosso aditivo. Esse aditivo, o nome dele é Chapiskin. Então esse é o aditivo que a gente vai colocar. Esse aditivo aqui é um promotor de aderência. Então para ter mais pega o nosso chapisco. Então vou usar 2 porções de água e 1 porção do aditivo. Olha, então o aditivo eu coloquei 2 partes de água e 1 parte do aditivo. E agora a gente vai fazer a mistura para a gente fazer a nossa argamassa. Então a massa é 3 por 1, é 3 medidas de areia e 1 medida de cimento, beleza? Tá pronto nosso chapisco, agora é só levar para lá. Olha, terminamos a primeira etapa do chapisco. Por que a primeira etapa? A primeira etapa é essa de aplicar o chapisco. Mas daqui um pouquinho, a hora que puxar um pouquinho o nosso chapisco aqui, o que eu venho? Eu venho hidratando ele, jogar um pouquinho de água para deixar ele curar tranquilamente. E isso mesmo coisa se fosse o concreto, precisa de água, precisa de hidratar, aqui a gente também precisa de hidratar o nosso chapisco para ficar legal. Ó, a dica final da nossa aula aqui, ó, a gente acabou de chapiscar aqui, tem mais ou menos 1 hora. Ó, aqui essa parte eu joguei um pouquinho de água, aqui, tá vendo aqui eu joguei um pouquinho de água e aqui não. Depois de 1 hora, o que é o ideal? A gente chuviscar aqui, jogar um pouquinho de água para hidratar. Hidratar o seu chapisco, porque aqui ele vai ter uma cura bacana e vai ficar show de bola o resultado. Então essa é a dica final relacionada ao chapisco. A partir do momento que você hidratar o seu chapisco, o resultado vai ser outro, beleza? Fizemos chapisco ontem, agora são 9 horas da manhã. Ontem, entre 3 e 4 horas, a gente fez o chapisco. Lembra que a gente colocou o promotor de aderência, né? Olha, cara, espetacular o chapisco. Ó.
Espetacular, hein? Cara, show de bola, chapisco excelente, hein?